Boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e desde há alguns tempos me tenho dedicado a fazer palestras na área da motivação. E vão começando a escassear os temas para que nós possamos falar. E numa brincadeira que me lixou um bocado a vida, surgiu a ideia deste tema de que as mulheres são complicadas. Eu não sei se as mulheres são complicadas ou não. Eu vou trazer dados cientificamente provados, portanto, depois cada um, como sempre, tira as suas próprias conclusões. Bom, como sempre também fazemos no início, pedir-vos que subscrevam a newsletter, que é uma forma de entrarmos em comunicação com vocês, o Facebook, que supostamente já devia estar a dar. Bom, a pergunta é: há motivos para sermos descomplicadas? Que eu perguntei, se somos complicadas, então quer dizer que temos outra alternativa, que seria, podemos ser descomplicadas. A pergunta é: há motivos para sermos descomplicadas como mulheres? Então, reparem, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem fome. Uma tristeza. 44 milhões de hectares por ano desaparecem de floresta, portanto, rapidamente vamos ficar sem oxigênio. A destruição da camada de ozono já vai em 30%. A crise económica e financeira é um fenómeno global, dizem as televisões. Há 100 milhões de pessoas no mundo sem abrigo. E mais de 1 milhão de espécies animais encontram-se extintas em todo o mundo. Então, isto faz-nos pensar se realmente devemos ser até complicadas, tendo em conta o que se passa na humanidade. Por oposição ou não à frase que eu coloquei, que era das mulheres complicadas, teremos os homens felizes. Obviamente que os pacientes que foram vindo às consultas nos últimos tempos me foram pressionando com a seguinte questão: doutora Ana, está a dizer que para os homens serem felizes as mulheres têm que ser complicadas? Bom, não. Então é assim, para começar, precisamos de dizer o que é felicidade, porque eu disse que os homens eram felizes, certo? Então, a felicidade é, portanto, um estado de harmonia entre o que pensamos e o que dizemos e o que sentimos. Essa é a felicidade. Portanto, para os homens serem felizes, têm que ter este estado, já me estou a rir, de verdadeira coerência. Portanto, para um homem ser feliz, tem 4 requisitos. Eu estudei isto, atenção, que isto não é teórico. Primeiro, para um homem ser feliz temos que lhe fazer comida. Segundo, fazer sexo, não sei se lhe temos que fazer, mas pronto, implica tudo o que esteja conectado com isso. Terceiro, deixá-lo em paz. Este deixá-lo em paz deve implicar também o sentado no sofá a ver algum canal, de preferência pago. E o quarto, deixe-o sair com os amigos, não necessariamente por esta ordem. Portanto, para um homem, a mulher perfeita seria assim. De preferência, nem sequer precisamos das orelhas. Bom, então, para uma mulher ser feliz, um homem já que tem que ter uma série de requisitos como ser amigo, companheiro, amante, erótico, sensual, atlético, cozinhar bem, ser charmoso, saber pintar, saber arranjar o carro, saber ser poeta, ser psicólogo. Bom, enfim, a lista tinha mais. Eu é que achei que tínhamos que falar de outras coisas. Portanto, reparem, a felicidade entre um homem e uma mulher implica que o homem tenha que, vamos lá ver, se esforçar em algum tipo de requisitos, como, por exemplo,
um banho romântico. Portanto, eu quando recebi este post de que preparei-lhe a água, preparei-lhe a espuma, tentei ser romântico e ela nunca fica contente. Na realidade, isto implica uma mudança de lista de desejos. Portanto, há aqui alguma não conformidade. Bom, mas então, minhas senhoras e meus senhores, cada vez temos mais homens na palestras. Eu não sei, qualquer coisa que eu estou a falar que está a ser interessante, porque noto que cada vez temos mais homens, eu gosto. Bom, então, quando pensamos assim em mulheres complicadas, este será o cúmulo das mulheres complicadas e, na realidade, eu lamento dizer a minha opinião. Já estamos aí? Então, muito boa noite para quem nos está a acompanhar em direto. Esta é uma estreia, nós hoje estamos a falar de mulheres complicadas, ponto final, homens felizes, ponto final. Estamos a tentar perceber se há alguma inter-relação entre as duas coisas. Vocês veem como eu já estou habituada a estas coisas, isto está um espetáculo. Bom, então, é verdade. Então, as mulheres, onde é que eu ia? Portanto, ia dizer que a minha opinião, na realidade, é que as mulheres são mesmo complicadas. As mulheres são complicadas em relação aos homens, as mulheres são complicadas em relação aos filhos, as mulheres são complicadas em relação ao trabalho, as mulheres são complicadas em relação ao sexo, as mulheres são complicadas, per se. Por exemplo, há uma lista infindável na internet de como arranjar um homem. Eu procurei. Não procurei o homem, procurei a lista. E, portanto, aqui começa a primeira complicação. É a caça do tesouro. Reparem que, para um homem, 2 mamas e um cu chega. Porém, o requisito do feminino para o masculino implica que tenha uma certa altura, uma certa conta no banco, até um certo nível cultural. Portanto, a lista vai variando de mulher para mulher. Mas realmente, como eu estava a dizer então, as mulheres são complicadas em tudo. Por exemplo, reparem, há 19 tipos de orgasmo feminino. Isto pressupõe que primeiro arranjaram a lista correu bem, arranjou-se o homem, a seguir tem-se o orgasmo, a seguir a coisa está a correr bem e, portanto, as mulheres pensam qual será a melhor posição para engravidar e depois, a seguir a engravidar, vem qual a melhor faculdade para meter a criança e assim sucessivamente. Portanto, isto é assim que nós fazemos na nossa cabeça, isto é mesmo a realidade. Mas então a pergunta é, porquê é que as mulheres são tão complicadas? Ou seja, o que é que se passa para que isto aconteça? E, do ponto de vista teórico, antropologicamente, na realidade, isto tem uma explicação. Porque os homens saíam à caça, aí era literalmente à caça, não é a caça que se faz hoje em dia, porque aqui iam buscar que comer, iam lá buscar os mamutes e tal, e as mulheres, portanto, ficavam na caverna, a apanhar frutos, ficavam com os filhos. Ora, vamos lá ver, não havia homens. A caverna, a única coisa que podiam fazer era falar umas com as outras. Portanto, aqui habituamos a falar. Aqui desenvolvemos literalmente uma área do cérebro, que é a área da linguagem, e depois desenvolvemos outra coisa, que foi a capacidade de pensar, que é, será que eles vão voltar? Porque não havia telemóveis, não havia nenhum tipo de comunicação. Portanto, isto explica muita coisa daquilo que nós vemos hoje em dia. Portanto, fiz uma asneira aqui. Bom, eu fico... com isso em la mano melhor. Então, portanto, isto explica depois o porquê que nós somos então tão complicadas. Esta é uma herança que nós praticamente trazemos e depois vamos nos complicando a vida por causa do trabalho, por causa da vida familiar, entendemos que temos que ser super mulheres, por causa da falta de tempo, se lo consigues, por causa do barulho mental constante, aquela pergunta de, querido, o que é que estás a pensar?
Nada. Mas como não estás a pensar em nada? Porque nenhuma mulher, no seu perfeito juízo, não pensa em nada. Portanto, nós temos que fazer vários cursos de meditação, vários cursos de mindfulness para tentarmos, sequer, não pensar em nada. E quando estamos a pensar que não estamos a pensar em nada, estamos sempre a pensar em alguma coisa. Portanto, este barulho mental constante também não ajuda à descomplicação da vida. Outro motivo pelo qual somos então complicadas é esta sensação de constante avaliação que a sociedade nos coloca, em homens e mulheres, obviamente. Estamos sempre a ser pressionados para sermos os melhores, não é? Os melhores no nosso trabalho, temos que ser os melhores na nossa profissão, temos que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor nora, a melhor cozinheira, a melhor isto, a melhor aquilo. Portanto, esta sensação de pressão causa-nos literalmente uma complicação à nossa vida. Depois os medos de tudo, os medos da doença, os medos de para onde é que nós vamos, porque é que estamos aqui, enfim. Depois, a maioria de nós vive realmente concentrado no futuro, não é? Quando vivemos com esta concentração no futuro, isto complica-nos a vida, porque significa que não estamos no dia presente. Então, esta é a explicação quase da sociedade do porquê que nós somos tão complicadas. A explicação científica é outra. Há uma explicação biológica que nós vamos ver, que implica mudanças hormonais do porquê que as mulheres são complicadas. As mulheres também são complicadas porque podem fazer multitarefas. Isto tem a ver com uma capacidade que temos na relação entre os dois hemisférios cerebrais. Sabem que os homens conseguem fazer uma tarefa ao mesmo tempo e as mulheres não. Conseguem fazer mais que uma. Mas isto complica a vida também. As mulheres são detalhistas, por exemplo. Estamos a discutir um assunto agora, de 2018, e ela responde-lhe. Essa é a mesma resposta que me deste naquela tarde que fomos a um casamento do teu primo Zé António, que depois se separou da mulher, e que o teu pai me disse isso. É igual. Portanto, nós somos detalhistas e arquivamos as coisas. Isto também nos complica a vida. Claro, a maioria das mulheres se mantém presa ao passado, não é? Esta sensação de estarmos presas ao passado, alguma coisa que aconteceu, complica-nos a vida porque não nos permite fluir com a vida. As comparações, vocês sabem o que é que eu estou a falar. A crítica. Nós criticamos muito a nós próprias, criticamos muito uns aos outros e depois colocamos muito valor nas relações que nós temos e também colocamos muitas expectativas. E isto é, de facto, uma dificuldade na nossa vida de casal e familiar e da sociedade. Então, portanto, as diferenças biológicas são nítidas e as diferenças anatómicas implicam diferenças na fisiologia e na parte hormonal, o que isso sim nos complica muito a vida. Por exemplo, as mulheres ficam tristes por tudo e os homens ficam tristes porque estão com fome ou porque perdeu a equipa de futebol ou porque lhe amassaram o carro. 3 coisas muito simples e com uma total justificação em termos teóricos. Depois temos a diferença entre o cérebro feminino e o cérebro masculino. Ora, o que é que isto quer dizer? Agora eu sei que eu brinco muito, mas isto é mesmo verdade. Ou seja, curiosamente, o cérebro masculino é mais ou menos 10% maior que o cérebro feminino. Ora, capacidade de informação não significa cruzamento de informação. Na realidade, a dificuldade está no cruzamento dos hemisférios cerebrais. Então, a mulher tem mais facilidade em fazer o cruzamento dos hemisférios cerebrais, logo tem mais capacidade de conexão entre os próprios neurónios. Isso explica porque é que podemos fazer mais que uma tarefa ao mesmo tempo. Este é um cérebro masculino, portanto, implica que o corpo caloso, que é uma estrutura que trabalha o raciocínio lógico, é muito pequenina.
Está aqui assim, muito pequenina. Bom. Então, é assim. O raciocínio masculino é muito simples. Reparem nisto, que eu amei. É assim. A maçã caiu da árvore? Sim. Há uma força que atrai a maçã? Sim. E um homem disse, vou chamar a isto força da gravidade e vou ganhar um dinheirão. E vocês sabem que houve um gajo, literalmente, que quando uma maçã caiu de uma árvore, criou uma lei da física acerca disto. Se fosse uma mulher, seria da seguinte maneira. A maçã caiu da árvore? Sim. A maçã é vermelha? Sim. Devo usar o azul? Resposta, não. Fica bem de verde? Talvez. Que tal o vermelho? Não. Preto? Não. Sim. A maçã é vermelha? Sim. O que é que aconteceu mesmo com a maçã? Ok. Então é assim que nós pensamos. Este é o raciocínio feminino e o de cima, lógico e altamente direto, é o raciocínio. Eu sei que vocês não estão a gostar disso, mas isto é verdade. Eu sei que já estão aí todas a olhar para mim de lado. Mas esta é a verdade. Por exemplo, reparem no próximo exemplo. A lógica feminina pensa assim. Ele não está online, de certeza que está com outra. Ou então, segunda opção, ele está online, com certeza que está a falar com outra. Ou seja, a complicação é porque nós o complicamos. Bom, mas como vocês sabem, há uma tendência para acreditar que, portanto, as mulheres sejam ligeiramente mais inteligentes que o homem, e até Deus o pensou porque Deus disse, sei que não serás tão inteligente como ela, por isso toma este acessório para que pense por ti. Portanto, na realidade, há uma explicação para nós sermos um pouquinho mais inteligentes. Temos coisas escondidas que, portanto, precisam de outro tipo de estímulo para que possam aumentar tamanho. Bom, então, quando então continuamos a pensar em lógica masculina e feminina, isto explica, esta parte cerebral explica, por exemplo, porque é que nós temos, como é que se chama isto? Coisas de higiene para qualquer situação, certo? Encaracolado, liso, quando está pintado, quando está úmido, quando vai chover. E, por exemplo, os homens usam um sabonete para tudo, inclusivamente lavar o cão, lavar-se a si próprio, lavar a louça. Por exemplo, as mulheres têm um sapato para cada ocasião e o homem tem um sapato para todas as ocasiões. Vocês sabem também que isto explica porque é que um homem faz uma mala em 5 minutos e uma mulher começa um mês antes a fazer a mala, faz uma lista porque tem que fazer... Bom, é assim, eu sei que vocês vão rir, mas eu não sou uma mulher complicada, ou pelo menos eu acho que não sou. Mas eu tenho uma lista de sempre que vou sair, tenho uma lista das viagens, porque faço muitas viagens, assim nunca falha nada. Mas portanto, eu não gostei disto, mas foi giro para vos trazer aqui. Bom, vocês também sabem que quando uma mulher tem uma festa tem que fazer uma série de rituais e o homem precisa tomar banho e se calhar pôr um bocadinho de perfume. Quando um homem vai às compras, o caminho que faz no supermercado é uma linha praticamente reta. As mulheres conseguem correr uma maratona dentro do supermercado, certo? Isto também explica porque é que o quarto de um homem e de uma mulher é ligeiramente diferente e isto também explica porque é que a vida da mulher é complicada, porque quando tem festa não tem sapato, quando tem sapato não tem roupa, quando tem os dois não tem festa. Portanto, isto pressiona uma mulher. Isto também explica a diferença de um carro de um homem para um carro de uma mulher, certo? Todos os homens sabem que as mulheres não gostam de limpar os carros. Isto também explica o que falamos em cerca dos detalhes, não é? Um homem diz oi e a mulher diz oi, mas está a fazer comparações completamente milimétricas acerca de quem está a cumprimentar. Isto também explica, por exemplo, porque é que a mulher tem uma gama de cores que nunca mais acaba e para o homem há as 7 cores básicas, que são as 7 cores do arco-íris. Portanto, se realmente, em termos biológicos, em termos humanos, pudéssemos nos definir como um comando, uma mulher seria assim,
com diversos botões, um para rir, para chorar, para fofoca, para falar, para ter raiva, para ter amor, para ter fé, e o homem tem 3 botões que estão perfeitamente estudados e, portanto, é só clicar. Bom, então, para terminar, nenhuma situação é tão complicada que uma mulher não possa piorar. Bom, a minha mãe ralhou-me quando eu lhe mostrei esta frase hoje, portanto, deu-nos aqui um certo conflito. Bem, e então depois desta brincadeira, para que é que nós vamos falar de mulheres complicadas? Para que é que vamos falar de homens felizes? Para que falarmos de relacionamentos amorosos? Mais uma vez, isto é um pouco falar de relacionamentos também e como podemos melhorar a nossa vida, porque, minhas meninas, quem gosta de mulher complicada e cheia de problemas é o psiquiatra. Então é assim, esta é a realidade da brincadeira, como vocês sabem, é brincadeira, mas tem o seu quê de muito verdade. Portanto, aqui trata-se de como é que nós nos conseguimos descomplicar para que nós possamos fazer com que a nossa vida ainda seja mais espetacular. Portanto, eu entendo que não existe nenhuma receita mágica para um relacionamento maravilhoso e eficaz. O que existe é uma série de diferenças nas atitudes que nós possamos ter para que possamos viver melhor. Portanto, porque é que nós amamos? O objetivo é sempre que possamos ser mais felizes com outra pessoa, partindo do pressuposto que somos felizes per se. Portanto, aqui a lógica sempre é que nos possamos trabalhar a nós mesmos para que, quando estamos com outra pessoa, seja uma soma. Isto implica também que falemos de amor incondicional. O amor incondicional é o amor sem apego, sem condições. Se o que estiver por trás de um amor desassossegado não é amor, portanto, esta é a explicação, porque o apego é exatamente o oposto do amor. Portanto, o amor diz, eu quero que sejas feliz, e o apego diz, eu quero que me faças feliz. Então, a primeira regra, e eu já falei disso muitas vezes, é que ninguém nos pode fazer felizes. Nós temos que aprender a ser felizes por natureza e, portanto, alguém só vem acrescentar, somar, seja um alguém amoroso, ou seja um amigo, ou seja um familiar, é sempre a mesma coisa. Então, o amor é uma ligação entre 2 pessoas, estamos aqui a falar em termos de relações amorosas e eu entendo que, gostei muito desta, como é que se diz, desta explicação de que o amor entre o casal é como a erva, cresce, 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 até que chega uma vaca e estraga tudo. Portanto, a explicação de termos aqui esta é a melhor explicação para uma relação amorosa. Portanto, lembrem-se que nós chamamos relação e estar em relação não é uma relação. E nós ouvimos muito isto em consulta, por isso é que vimos aqui falar-vos disto. Então, isto é que é muito importante. Estar em relação não é estar em relação, ou seja, não é estar chateado, não é estar aborrecido, não é ser uma fonte de conflito, nem uma fonte de fricção. Portanto, um dos motivos que nós preconizamos para estarmos com alguém é que, de facto, possamos ser mais felizes juntos, certo? A questão do par ideal tem a ver com pessoas que estão com a mesma sintonia de aprendizagem, essa será a definição bonita, ou seja, pessoas que se esforçam para aprender em conjunto e estarem a melhorar-se a si própria em conjunto. Hoje em dia, na sociedade, aquilo que nós vemos depois é que as relações amorosas são complicadas porque a maioria tem medo. E tem medo de ser feliz. Porquê? Porque com a vizinha não resultou, com a prima não resultou, com a avó não resultou, com a mãe não resulta, porque é assim. Então, nós temos esta herança de que as coisas não correm bem. Na realidade, eu costumo sempre dizer isso, é que eu não entendo que nenhuma relação corra mal, todas as relações são
uma aprendizagem. Quando vemos isto, tiramos logo muito peso à própria definição, porque quando dizemos, então, o teu marido, não, o meu marido não, já é ex-marido, correu mal. Não, não correu mal. São aprendizagens. Então, mas vocês sabem que a sociedade o que diz é que correu mal, porque isto é o peso que temos para sermos perfeitos e termos relações perfeitas. As relações da vida que existem e que podem existir implicam que as pessoas queiram crescer juntas. E isso hoje em dia é que às vezes não estamos muito afim. Então, esta é a lógica. Portanto, muito rapidamente, no amor não existem obrigações, não temos resistências, não temos expectativas, temos respeito, obviamente, o amor é amável, o amor é justo e o amor é incondicional. Então, portanto, devemos pôr de lado os medos de nos comprometermos, os medos da rotina, os medos de perder a liberdade e os medos da monotonia. Portanto, tudo isto nós conseguimos, desde que estejamos conscientes e lúcidos, fazê-lo. Portanto, a pergunta é se vale a pena investir no amor. Eu penso que sim, vale a pena investirmos no amor, que melhora a nossa que tem a ver com a nossa evolução de consciência em termos multidimensionais. Portanto, isto é falar de uma intercooperação evolutiva, uma palavra que eu gosto muito. É, portanto, uma vivência sinérgica entre duas consciências. Assim, muito complicado, vou passar isto à frente. Bom, então, como é que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos amorosos? Primeiro, temos que aprender a comunicar. Comunicar implica trocar uma ideia, ok? Portanto, é importante uma boa comunicação para um bom relacionamento. Lembrem-se que temos que nos comunicar também connosco próprios. Isso significa pensarmos primeiro naquilo que queremos de nós, da nossa vida e dos outros. Isto é importante porque muitas vezes nos esquecemos de pensar no sentido de eu penso isto comigo, como é que eu me sinto, para depois levar para o plano do outro. Obviamente que comunicar é diferente de discutir. Muitos de nós não sabemos comunicar porque aprendemos a discutir. Portanto, quando temos de falar, não sabemos falar e discutimos. Portanto, quando nós conversamos com o outro, devemos nos ocupar em ser fiáveis, flexíveis, adaptáveis. Devemos valorizar a relação, ou seja, às vezes eu posso ter razão, mas isso vai ter que ficar de lado, porque eu valorizo mais a relação que eu tenho do que provar que eu tenho razão. Isto são técnicas, nós hoje vamos ter aqui uma exemplificação prática. Estas técnicas nós aprendemos em PNL, por exemplo, em vez de dizermos o mas, dizermos gostava de saber a razão de, em vez de dizermos o porquê, eu ficava muito feliz se tu... Se quiserem eu mando-vos o quadrinho, para vocês depois imprimirem. Boa. Em vez de dizer tu tens que, é importante para mim que, seria bom que, seria necessário que, em vez de dizer eu avisei-te, perguntar como farias para obter um resultado diferente. Bom, a outra coisa muito importante para a descomplicação da vida é não guardarmos mágoas, porque nestas discussões que às vezes temos com os parceiros realmente ficam mágoas, aquela coisa que eu disse depois, passado 20 anos, lembram-se, porque esta é uma lei universal, portanto, quando discutir com a sua mulher, lembre-se, ou ela está certa ou você está errado. Não há mais nenhuma, depois de tanto estudar sobre comunicação, essa é a minha grande conclusão. Bom, então, em resumo, dicas para deixarmos de nos complicar a vida. E agora para ficarem todas muito satisfeitas com o que eu vou dizer. Na realidade, nós não somos complicadas. Nós estamos complicadas, nós estamos ansiosas, portanto, nós vivemos projetadas no futuro e depois estamos complicadas, mas não somos. Porquê? Porque de 7 em 7 anos o nosso corpo literalmente muda as células todas. Significa que se hoje alguma de vocês chegar à conclusão que é menos fácil de lidar, daqui a 7 anos vai melhorar.
porque vão mudar as células literalmente todas. No entretanto, já podem começar a fazer pequenas diferenças, principalmente nesta forma de ver a vida. Então, dica para descomplicar a vida. Tudo é simples. A vida é simples, tudo é simples, nós é que complicamos a vida. Segunda dica é ver a vida como se fosse um milagre todos os dias. Todos os dias pensarmos que a vida é um milagre. Terceira dica, resolver literalmente os problemas. Pensá-los, arquivá-los. O que não dá para mudar deixa de ser um problema porque não tem solução. O que dá para mudar, atuar. Aproveitar a vida, aproveitar as relações, dizermos claramente o que gostaríamos à nossa cara metade, para que ele não precise de fazer suposições, amar sem ter apego e, my ladies, também vos digo que é assim, não dá, venha ao próximo, porque lembrem-se, se ex fosse bom, Deus não nos mandava amar o próximo. Então, se vocês entrarem nas relações a acreditar de que são mais felizes, já são felizes per se, significa que tiramos muito peso a isto e podemos viver mais tranquilas, e isso é uma coisa que eu gosto. Outra dica, estarmos sempre presentes. Lembrem-se que estar presentes é estar o aqui, isso significa que desliguem a televisão, desliguem os Facebooks. Agora estão aqui, acho muito bem que estejam aí, porque o que estamos a falar é importante. Mas tirando isso, a seguir desligam, vão dar beijinhos. E depois eu vou já dizer o que é que vão fazer a seguir. Deixarmos de acreditar naquilo que está protocolizado pela sociedade. Hoje em dia temos que nos modernizar na forma como vemos as nossas próprias relações. As mulheres continuam a acreditar no conto de fadas porque, quando somos pequeninas, vemos a Disney, as princesas. Eles são sempre os príncipes. E por isso, vocês estão-se a rir, mas isto está provado, porque o nosso inconsciente fica com uma ideia de que se ouvem passarinhos, literalmente, quando o príncipe está a chegar de cavalo. E então, eu acho que devemos continuar a acreditar nos príncipes. Também acho é que os príncipes são os príncipes modernos. E isso significa que tudo aquilo que esteja protocolizado impede-nos de sermos felizes, porque é uma crença. Ok? Então, fazermos atividades que nos deem prazer, por exemplo, se lhes apetece cantar na cozinha, cantem. Se vos apetece rir alto, pois riam. Se vos apetece viajar, pois viajem. Cuidem da aparência sem complicar muito a coisa. Mantenham-se em forma e façam exercício físico sem o drama do peso e o estigmatismo do corpo. Deixem a tampa da retrete estar para cima. Ou então coloquem um alarme para sempre que a tampa não fica para baixo. Mas resolvam esse assunto nas vossas cabeças. Interessem-se pelos passatempos da vossa cara metade, mantendo sempre a vossa própria individualidade. Isto implica que devemos ser flexíveis na forma como o outro ou nós próprios saímos. O que realmente for importante devemos festejar e devemos celebrar. Devemos tornar um dia banal um dia especial só porque sim. Descomplicarmos então o tempo que também estamos com a nossa família, com os nossos amigos. Queridos, descompliquem os filhos, eles vão crescer de qualquer maneira. Só que se forem menos ansiosas e menos complicadas, eles vão crescer melhor, vão poupar tempo no psicólogo. Portanto, todas as coisas que têm a aprender daqui de serem menos complicadas, vale muito a pena. Estarmos em tempo, claro, com a nossa cara metade, nunca dormir zangadas, é uma regra básica da vida. Fazermos sexo diariamente sem tabus. Estes tabus implicam que às vezes não temos este aspecto assim. Esporadicamente devemos fazer amor. Entendam que a diferença aqui tem a ver com aquilo que nos ensinaram. A nós o que nos ensinaram foi
que devíamos ouvir sempre música, ter velas, ou de preferência aquela lareira ali também, e isso às vezes não acontece. E isso cria-nos uma imagem no nosso cérebro feminino de um perfeccionismo de uma cena que depois não se realiza. Isso prejudica-nos, porque nos prejudica na manutenção da nossa libido. Outra das descomplicações que temos que ter na nossa vida é, então, estarmos... Ai, que bonito que foi este agora. O meu computador fala para mim. É isto exatamente, vejam bem que bonito, respirem, aproveitem para respirar. Então, esta é uma das descomplicações, é exatamente o poderem meditar, contemplar o pôr do sol, vivermos no presente e, para terminar, eu gostava agora de calar isto, pois claro, que de vez em quando vamos ser pisados quando estamos a dançar com alguém, isso é o que se chama viver. Descomplicar a vida vale mesmo a pena e esta é uma frase minha para vocês, porque se eu fosse complicada não era tão feliz, portanto decidam ser felizes, porque a vida oferece-nos sempre uma segunda oportunidade, que é aquela que acontece todos os dias de manhã. Portanto, insistam, persistam e nunca desistam de qualquer coisa que entendam que vale a pena. E esta frase, podem escrever à vossa cara, eu até vos trago frases para dizerem, é que isto é fazer a papinha toda. Querida, quero viver tantas coisas contigo que uma só vida vai ser insuficiente. Muito obrigada.